Olá a todos, o meu nome é Sabrina Stefanello, eu sou médica psiquiatra e hoje nós vamos falar sobre uso racional de medicamentos. Uma das primeiras coisas que a gente precisa considerar e pensar para fazer um uso racional de medicamentos é lembrar o que é que significa um psicotrópico. É importante ter consciência que é algo que atua quimicamente na nossa atividade mental. Então, um psicotrópico é capaz de alterar comportamento, inclusive alterar a percepção. E qualquer substância que atue no sistema nervoso central pode ser, é um psicotrópico. A gente tem desde drogas ou substâncias, inclusive, que são consideradas ilegais, que podem ter esses efeitos e alterar a nossa percepção, nosso comportamento. Nós temos medicamentos, que é principalmente do que nós vamos abordar na aula de hoje, mas também é importante saber que a gente tem substâncias que são socialmente aceitas e cotidianamente consumidas pela gente, que fazem com que a gente tenha um pouco dessa alteração. Vide, por exemplo, o nosso famoso cafezinho, que a gente usa para acordar ou às vezes para tentar garantir uma melhor concentração, dependendo da atividade que a gente está fazendo. Do ponto de vista de uso racional, e aí principalmente focando nos psicofármacos, que são esses medicamentos que vão atuar no nosso sistema nervoso central também, tem alguns sintomas que a gente sabe que muitas vezes é o que a gente busca com os medicamentos, que são efeitos benéficos na cognição, no humor e no comportamento. É importante lembrar e considerar que eles não agem nos estressores intrapsíquicos, nem interpessoais e muito menos sociais. Então, lembrar que essas são situações e outros cenários que precisam ser abordados e precisa lidar de outra forma, porque os medicamentos não interferem, os psicofármacos não interferem nisso. São medicamentos que agem no corpo, ou seja, por mais que eles tenham efeitos no sistema nervoso central, eles não ficam restritos ao sistema nervoso central. Então, eles acabam atingindo outras partes do corpo, e aí, é principalmente daí que surgem os efeitos indesejados, ou os famosos efeitos colaterais. Esses medicamentos podem ter, inclusive, efeitos no longo prazo, muitos deles, hoje em dia, se vai conhecendo cada vez mais os seus efeitos, e a gente precisa considerar também que tem aspectos que concernem a própria indústria farmacêutica, que a gente não tem como ignorar, que fazem, inclusive, bastante lobby e estimula que esses medicamentos sejam prescritos e incorporados cada vez mais nos sistemas públicos de saúde. É preciso considerar também que quanto maior a expectativa de vida das pessoas, a gente acaba tendo também um aumento no número de comorbidades, ou seja, de problemas de saúde e de doenças que podem atingir uma mesma pessoa, e, consequentemente, muitas vezes acaba tendo um incremento cada vez maior no uso de medicamentos, configurando um quadro de polifarmácia. E também não dá para perder de perspectiva o que é que os medicamentos representam para a vida daquela pessoa em particular. Qual é a função, o que ela atribui em relação àquele medicamento para a sua vida. Do ponto de vista de uso racional de psicofármacos, é importante a gente considerar e lembrar que a máxima clínica, nosso raciocínio clínico precisa ser utilizado aqui também. De um modo geral, se estimula ou se gostaria que se deseja que seja escolhido um medicamento para tratamento daquilo que você está avaliando e que você imagina que seja o quadro daquela pessoa. Esse um medicamento, você precisa garantir que você chegue em dose terapêutica para aquilo que você está se propondo a tratar. Então, se você não tem certeza, se você não lembra, checa, abre o aplicativo, olha se aquele medicamento que você está considerando fazer uso seria a melhor opção para aquela pessoa e qual seria a dose terapêutica desejada a ser atingida.
Um outro aspecto importante é, tente fazer dessa decisão uma decisão compartilhada com a pessoa que está ali, que é a pessoa mais interessada no ponto de vista do seu tratamento. Então, perguntar para a pessoa quais são os medicamentos que ela já fez uso no passado, quais as dosagens, o tempo que ela fez uso em relação àqueles medicamentos, o que é que ela achou daqueles medicamentos. Às vezes você gostaria de usar um medicamento que parece ser o que melhor encaixa para aquela situação descrita, e a pessoa teve uma péssima experiência com aquele medicamento. E se você não explora isso e simplesmente prescreve esse medicamento, a chance é grande dessa pessoa não fazer uso e aí nem iniciar o tratamento conforme seria o esperado. Então, lembrem de tentar explorar isso e de tentar decidir. Às vezes, a decisão pode ser, inclusive, tomada do tipo, olha, explicar os medicamentos, o tipo que você considera que seria benéfico, explorar possíveis efeitos colaterais, inclusive para que a pessoa possa escolher aquilo que ela imagina que vai ser o mais tolerado por ela. Lembre também de pensar custo-benefício, lembrar quais são os medicamentos que tem disponível no próprio sistema público de saúde. Nas outras aulas sobre psicofarmacologia, eu fui destacando e alertando em relação a vários desses. Mas se você tem dúvida, consulte a lista da Rename. É facilmente acessível no próprio site. Então, lembre de considerar custo-benefício e, inclusive, se você vai estar considerando lançar mão de algum outro medicamento que precisa ser comprado, converse com a pessoa para ver se isso vai ser algo possível e acessível para ela. Um outro aspecto importante é, lembre de aguardar o tempo necessário para que aquele medicamento faça efeito. Então, espere o tempo, não saia já aumentando a dosagem ou querendo trocar o medicamento sem ter dado tempo suficiente para perceber se o medicamento está funcionando. Então, avaliar a pessoa de um modo integral, considerando também outros problemas de saúde que ela tem e a sua rede de apoio no momento em que você vai fazer essa escolha do medicamento. E sempre lembrar que você pode lançar mão dos aplicativos para verificar interações medicamentosas. Você escolheu um medicamento, combinou com a pessoa, ela inclusive falou o que ela achava desse medicamento, aguardou o tempo necessário para que ele fizesse efeito, não teve a melhora esperada, aí sim você aumenta a dosagem. Não troque o medicamento sem tentar chegar na dose máxima tolerada daquele medicamento que foi o escolhido e vá reavaliando o caso. O ideal é investir naquele medicamento o máximo possível. Existem situações em que a gente sabe que às vezes vai ser necessário mais de um medicamento, principalmente, por exemplo, em momentos de crise ou de piora, por exemplo, de alguém que está abrindo um quadro que pode ser bastante grave, com muitos sintomas. Então, destaque e aí combine com a pessoa quais são os medicamentos que você está pensando em que você vai usar de um modo transitório. Quais são aqueles medicamentos que vão ser os sintomáticos desse momento de maior crise, de piora, e quais são os medicamentos que você considera que são os mais importantes que a pessoa faça o uso regular. Então, é importante ir alertando, fazendo essa troca, para que as pessoas saibam e estejam bem informadas em relação ao seu próprio uso de medicamentos e saibam, por exemplo, se à medida que a crise for melhorando e às vezes ela começa a sentir mais efeito dos medicamentos, inclusive efeitos colaterais, como sonolência, dificuldade para sair da cama, é importante ela saber qual é o medicamento que ela vai poder diminuir a dosagem. Então, para não alterar aqueles medicamentos que você considera que são os fundamentais e importantes para o tratamento dela. Fazer a reavaliação desses medicamentos, então toma cuidado para também não ficar renovando receitas ou fazendo uma prescrição que foi boa para um momento de crise, mas que uma vez passada essa crise, pode não ser mais a melhor prescrição para aquela pessoa. E as pessoas percebem e reclamam, inclusive, que pode ser que estejam piorando a sua qualidade de vida, e aí é necessário fazer essa reavaliação dos medicamentos.
E aí, diante do uso de vários psicotrópicos, sempre tome cuidado para tentar ir fazendo a alteração de um por vez e lentamente, devagar, para você, inclusive, saber se aquilo que a pessoa está sentindo ou as alterações que ela teve, de qual medicamento que veio, qual foi responsável por aquilo ali. Então, fazer de um modo cuidadoso e, inclusive, respeitoso para que a pessoa consiga identificar quais são os medicamentos e quais são os efeitos daqueles em que ela está fazendo uso. Um outro ponto importante é tentar entender o motivo dos medicamentos terem sido iniciados. A gente sabe que muitas vezes, principalmente quem está trabalhando na atenção primária à saúde, lá na unidade básica de saúde, às vezes recebe alguém ou vai atender uma pessoa que tem uma prescrição ou tem uma receita de uma longa lista de medicamentos. E às vezes essa lista de medicamentos pode ser justamente daquele período que ela ficou internada em algum local, que ela precisou passar por um ambulatório para situações mais graves, mais complexas, e precisou de uma quantidade de medicamentos para um momento de crise, por exemplo. Então, é importante entender, tentar investigar com a pessoa, inclusive para que ela conte, e se ela souber descrever, melhor ainda, de que modo que esses medicamentos foram iniciados, quais os motivos, se for possível e à medida do que você tiver acesso, fazer uma revisão da história dela, ver tudo que tem de registro, às vezes esses registros estão no próprio prontuário da pessoa. Pode ser que esse prontuário não esteja disponível para você via sistema eletrônico ou mesmo de modo físico. Então, uma das formas para conseguir entender, às vezes quando a pessoa não sabe contar, é pedir que ela peça uma cópia do prontuário dela, afinal, o prontuário é um direito do paciente, para que ela possa trazer de modo que seja compreensível e muitas vezes essas informações podem trazer, inclusive, algumas surpresas de situações que as pessoas não necessariamente conseguem descrever, mas que estavam registradas nos seus prontuários. Muitas vezes, nesses casos, é importante uma entrevista mais aprofundada, não só com a pessoa, mas às vezes com quem convive com ela, porque pode ser que ela não se lembre de muita coisa que ela vivenciou e que ela passou, e essas pessoas com quem convivem podem dar informações muito relevantes para entender o motivo da introdução dos medicamentos. E dependendo da situação, contato com algum outro serviço, inclusive para entender ou para saber se a pessoa ficou internada, por exemplo, se tem algum resumo de alta, quais são os medicamentos, quais os motivos da introdução dos medicamentos. É importante investir nessa aliança terapêutica, conhecer a pessoa, tentar garantir um acompanhamento longitudinal e traçar um plano com ela. Você pode ter um cenário em que a pessoa estava fazendo uso de vários medicamentos e vai ser importante rever quais são os medicamentos que são mais importantes ou que deveriam permanecer nessa prescrição, entender o motivo do uso dos medicamentos e repensar quais são os medicamentos que às vezes não são necessários fazer manutenção, ainda mais quando você considera um uso no longo prazo. E quando você pensa, principalmente de alguém que às vezes já tem uma certa idade, que começa a ter outros problemas de saúde, e aí você é a pessoa responsável que vai garantir esse cuidado integral. Então, é importante dessa aliança traçar um plano e traçar um plano com a pessoa, para que ela concorde também e tenha peso nessa decisão, inclusive para ela sinalizar quais são os medicamentos que ela percebe que trouxeram algo melhor para a vida dela ou que tiveram uma mudança positiva. Registre o que é que ela gostaria que fosse realizado diante de uma piora, e é importante, por que eu estou falando isso? Às vezes você não sabe o que é que pode acontecer com a mudança e às vezes a diminuição de alguns medicamentos. E aí esse plano precisa considerar que existe uma possibilidade de piora. Então, é importante traçar um plano de crise com a pessoa. Então, combinar com ela e registrar o que é que ela gostaria de ser feito, quem é a pessoa que ela confie. Muitas vezes é alguém da própria família, com quem ela tem um relacionamento próximo, então chamar essa pessoa de confiança, conversar. Eu já passei por situação semelhante em que a pessoa elegeu a irmã
que é uma pessoa que ela confiava bastante, com quem ela morava e quem ela escutava. E era uma pessoa que tinha muito medo de ser internada novamente, porque tinha passado por uma internação que para ela foi muito traumática. E aí chegou um momento em que a gente nem mexeu no medicamento dela, mas a irmã percebeu que ela não estava fazendo uso do medicamento conforme o recomendado. E aí a gente tinha um plano de crise, eu lembro que a irmã me acionou, a gente sentou junto e conversou, e aí a irmã falou para ela, olha, lembra quando a gente sentou aqui, conversou e combinou com a doutora, e você falou que ia me ouvir caso as coisas estivessem saindo do controle, e aí nesse momento foi possível falar e mostrar para ela, inclusive apontar quais eram as alterações do comportamento dela que já estavam se tornando perceptíveis, e alertar para que estava sendo perceptível uma piora e que isso talvez pudesse incorrer, por exemplo, em uma piora cada vez maior, resultando em algo que ela não gostaria no futuro. Depois dessa conversa, ela assumiu que não estava tomando os medicamentos, que inclusive estava esquecendo de fazer o uso, e ela retomou a tomada regular. Esse é só um exemplo para vocês perceberem que às vezes parece que as pessoas que não vai ser possível conversar sobre isso, mas é muito importante conversar sobre isso e é muito importante envolver as pessoas para que elas também se apropriem do seu cuidado e possam opinar e interferir e poder escolher em relação ao seu próprio cuidado. Do ponto de vista também, ainda dentro do uso racional de psicofármacos, é importante garantir suporte e acompanhamento, mesmo aquelas pessoas que tiveram seus medicamentos alterados. Então, é importante reavaliar possíveis efeitos dessas mudanças, efeitos, às vezes, inclusive, de adversos que podem surgir com mudança, introdução de medicamento, ajuste de dose e um atendimento ágil diante dessa piora. Pode ser que, às vezes, a mudança no medicamento seja a retirada de algum medicamento. E aí precisa tomar cuidado para não presumir que a retirada de um medicamento, pronto, acabou, é o suficiente. É preciso garantir que essas pessoas tenham acompanhamento, porque algumas alterações e alguns quadros de piora podem acontecer meses depois da retirada do medicamento. Então, se você trabalha na atenção primária à saúde, se você está numa unidade básica de saúde, é esperado e é papel da atenção primária garantir a continuidade do acompanhamento dessas pessoas. Quem está sendo acompanhado pela atenção primária à saúde jamais vai ter alta do seu acompanhamento nas unidades básicas de saúde, porque é onde as pessoas deveriam ter seu acompanhamento longitudinal. Vale o alerta também para tomar cuidado para que o tratamento não fique restrito ao uso do medicamento. É muito importante abordar também o que se considera importante no caso a caso, para aquela situação em particular. Então, pode ser que envolva mudanças de hábitos, exercícios, rede de apoio, não só acionar a rede de apoio, mas talvez ajudar a construir uma rede de apoio, psicoterapias, terapias complementares, grupos de ajuda mútua. Então, importante considerar quais são os outros aspectos, dependendo do caso que você está lidando. E isso tem relação também quanto ao uso racional de psicofármacos, porque senão, às vezes, tem uma tendência a, poxa, mas eu não estou investindo em outras coisas e aí eu vou lançar mão só do medicamento. Lembrar que situações complexas vão exigir ações complexas. Então, trabalho em equipe, em rede, e às vezes trabalho em redes que são redes intersetoriais, conforme a complexidade de cada caso e de cada situação. Muito obrigado. Essa é a bibliografia desta aula.